Daniel, obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, irmão. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Vocês me ouvem bem? Tudo bem, graças a Deus. Só o som tá um pouco abafado aí, eu não sei se o que a gente pode fazer tecnicamente para o som melhorar. Mas, Daniel, vamos esclarecer para a nossa audiência aqui da Rádio Caxias, né? Numa cidade, num ano que nós estamos aqui, eu até tô com a minha camisa aqui, 150 anos de imigração italiana no Brasil, né? Em italiano, escrito italiano aqui, né? E essa notícia gerou uma confusão muito grande. As pessoas estão... Aquelas que querem ter o passaporte italiano, querem ter a cidadania italiana, que já estão com o processo em andamento. O que significa essa restrição? O que significou essa informação do vice-premier italiano? E a partir de agora, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Bom, bom dia a todos. Espero que você esteja me ouvindo melhor ou não. Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor? Continuo ou tento modificar alguma coisa aqui, tá certo? Não, tá bom, Daniel. Bom, o que ocorreu anteontem, né? Ocorreu anteontem que foi promulgado, né? Foi publicado na Gazzetta Ufficiale, né? No Diário Oficial da Itália, um decreto da presidência do Conselho de Ministros, que seria equivalente no Brasil a uma medida provisória, tá? Em que se colocam graves e drásticas reduções, né, e cortes na lei de cidadania italiana. Tá? Então, esse decreto foi assinado pela primeira-ministra Giorgia Meloni, pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani, né? Então, é um decreto-lei do governo, né, que precisa ser confirmado pelo parlamento em 60 dias. Né? Se ele não for confirmado, ele perde o efeito. E no parlamento ele também pode ser modificado. Então, esse decreto claramente traz várias medidas que são inconstitucionais, não há a menor dúvida, isso é absoluta unanimidade entre os juristas constitucionalistas, né? Ainda teremos muitos que vão dar a sua opinião, mas também não é preciso nem ser advogado, nem jurista, nem constitucionalista para verificar que esse decreto ele passa por cima de qualquer mínimo princípio básico do direito, da irretroatividade da lei, né? Da ação da lei no tempo e outras características que são fundamentais do Estado democrático de direito, né? Então, eu sei que todo mundo quer ficar pensando o que vai ser com esse decreto, mas eu posso ou não posso. Antes disso, eu preciso, né, e como eu acabei de fazer, dizer que o decreto é absolutamente desastroso, absolutamente absurdo, né? Então, eu queria deixar pelo menos essa informação de antemão a todos que nos ouvem e nos veem. Bom, mas de qualquer maneira, sendo uma espécie de medida provisória, ele já está valendo, né? Sim. Então, com certeza, ele vale imediatamente, vale a partir da data de publicação, né? Como também, isso é outra característica que demonstra uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque o uso de um decreto-lei na Itália é algo que deve ser feito apenas em casos de urgência nacional, ou seja, algo que se justifique por uma emergência de proporções realmente grandes, em que precisa algum assunto, algum tema precisa ser resolvido com muita rapidez, né? E não é o caso dos problemas ligados à cidadania italiana, que existem. Não podemos tapar o sol com a peneira, dizer que não existem problemas, que não existem distorções, né? Isso é inegável. Porém, isso se resolveria com uma lei no parlamento, discutida democraticamente e, sobretudo, com efeitos a serem tidos no futuro, porque é assim que funcionam as democracias. Claro. Né? Então, quem nasceu italiano, nasceu italiano. Então,
todo mundo que é descendente de um cidadão italiano, pelas leis italianas, desde 1865, são italianos. Pelo que eu li aqui, até estou lendo aqui a matéria da Folha de São Paulo, né, diz que o ministro alega que havia uma abertura excessiva em contraste com as demais normativas vigentes na União Europeia. Só que, cara, são milhões de italianos aqui, descendentes italianos, só num período aqui no Brasil, um contingente de 1.400.000 chegou, lá de 1870 a 1920, 1.400.000, e se estima que hoje existam 30 milhões de descendentes no país, além de mais de 800.000 cidadãos italianos, quer dizer, os expatriados ou com dupla cidadania, né? Então, a justificativa, não dá para entender essa justificativa, né? Então, essa justificativa que é muito, muito utilizada e, infelizmente, muito popularizada em vários meios, é de que a cidadania italiana é a única que não tem limite de geração. Isso é uma falsidade técnica, ela até é compreensível do ponto de vista prático, mas do ponto de vista técnico isso é absolutamente falso. E por que é falso? Porque nenhuma nacionalidade, por direito de sangue, por transmissão por filiação, tem limite de geração. Nenhuma, nem da Alemanha, nem da Espanha, nem de Portugal, nem de país nenhum, nem do Brasil. O que acontece são outras limitações que ocorrem por outros dispositivos que em cada lei de cada país existem. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul nós temos uma grande comunidade de descendentes de alemães. Por que a grande maioria dos descendentes de alemães não conseguem obter a nacionalidade alemã como os descendentes de italianos conseguem? Não é porque a cidadania alemã tenha limite de geração, porque isso é falso, porque ela não tem. A questão é que a lei alemã, já desde lá do passado, ela tinha dispositivos que previam a perda da nacionalidade, como o fato de terem saído da Alemanha antes de 1904, no caso específico da lei alemã. Então, as pessoas no passado, lá 100 e poucos anos atrás, perderam a nacionalidade alemã e, por isso, não puderam transmitir aos seus descendentes. Quando essa nacionalidade foi mantida, que acontece em muitos poucos casos, mas acontece, a pessoa pode ser pentaneto de um imigrante alemão, ela consegue a cidadania alemã. Então, o problema nunca foi o limite de gerações. A lei italiana é generosa? Eu não tenho dúvidas que sim. A lei italiana é a mais generosa, não por não ter limite de geração, mas por não ter nenhum dispositivo de perda da nacionalidade. Eu acredito, isso eu falo em nome pessoal, que a lei deveria mudar prevendo dispositivos de perda para o futuro? Acredito que sim, né? Mas o fato é que numa democracia, que a Itália se respeita, né, o Estado democrático de direito e se respeita a irretroatividade da lei. Então, existem muitos abusos no mundo da cidadania italiana, de diversas cores e etc. O fato é que nós temos uma estrutura estatal que não quer dar respostas a esses abusos da forma como deve dar, né? Então, não querem resolver isso. Então, basicamente, o que a Itália está tentando fazer? Ela tem um gato em cima de uma árvore, em vez de ela pôr uma escada, fazer uma operação para entender como é que ela vai tirar o gato em cima da árvore, ela resolveu cortar a árvore pela raiz e jogar a árvore toda fora, né? E isso além de ser uma medida inconstitucional, é uma medida extremamente pouco inteligente. Daniel, para encerrar, esses processos que estão em andamento, né? Aí eu trago aqui uma questão pessoal, por exemplo, parte da minha família já tem cidadania italiana, já tem passaporte italiano, enfim, outra parte está no processo, já tem até data já está na mão de um juiz em Bolonha. As pessoas que estão com o processo em andamento, como é que fica essa situação com essas pessoas? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que acreditar que as cortes superiores na Itália vão declarar a inconstitucionalidade dessa medida, caso ela venha se confirmar também no parlamento. Então, eu confio que as cortes superiores vão declarar a inconstitucionalidade disso tudo. Tá? Então, essa é a primeira observação. Supondo, e vamos fazer o exercício de fazer de conta que esse decreto vai se tornar lei
e que essa lei não vai ser declarada inconstitucional. Pelo que está escrito no decreto, né, diz que todo mundo, nesse caso que você citou, que já protocolou o pedido antes do dia 27 de março, serão avaliados, serão verificados pela regra antiga. Tá? Então, ou seja, o decreto é muito claro com relação a isso. Ele põe até um horário. O decreto é tão doido que ele consegue colocar 1 hora numa lei de cidadania. Eu acho que nenhuma lei de cidadania do mundo agora tem dia e hora numa lei. Eu nunca vi isso na minha vida, mas o decreto faz isso. Então, nesse caso específico, sim. O que fica difícil de entender é o caso da pessoa que está na fila do consulado. Porque o decreto não deixa, quer dizer, ele deixa claro, mas é difícil até de acreditar. Porque, basicamente, ele está dizendo que só quem já entregou a documentação vai ser tratado pela regra antiga. Quem está na fila, dança. E tem gente que está gente que tá na fila do consulado há anos, né? Quer dizer, a fila do consulado é grande. Aliás, eu mantive um contato com o cônsul do Rio Grande do Sul, da Itália do Rio Grande do Sul, e ele disse que, no momento, prefiro não abordar esse tema, especialmente considerando que ainda não temos clareza sobre a futura lei de conversão do decreto. Por ser um assunto de natureza política, acredito que seja mais adequado direcionar a questão à embaixada em Brasília. Agradeço pela compreensão, pelo menos o cônsul respondeu isso, né? Que é uma questão política. Nem o consulado tem necessariamente informações mais concretas a respeito disso. O cônsul geral no Rio Grande do Sul, Valério Caruso, uma pessoa que me parece da primeira qualidade, um diplomata que arregaçou as mangas e arregaça as mangas no Rio Grande do Sul, a quem vai nosso aplauso por tudo que ele tem feito. É a resposta que ele pode dar, eu acho uma resposta muito equilibrada, e é justo que seja assim. Eu me permito várias considerações, porque, enfim, não sou diplomata, sou um comentador, então me permito todos esses comentários que eu fiz aqui hoje. Se posso deixar uma palavra final, é de tranquilidade, não adianta nenhum tipo de desespero, e queremos confiar que ainda há juízes em Berlim, né? Essa frase famosa, que não tem a ver com Berlim exatamente nesse momento, mas acreditamos que ainda há juízes em Roma e que as cortes superiores, quando provocadas, vão declarar a inconstitucionalidade dessa medida, caso ela venha a se confirmar no parlamento. Então, essa minha palavra de esperança que eu deixo para aqueles que hoje no Rio Grande do Sul, por exemplo, estão aí no ano de comemoração dos 150 anos da imigração, num estado em que as pessoas têm tanto orgulho de serem italianas, muito além de um passaporte, ou as palavras vergonhosas do ministro para ir fazer shopping em Miami. Pois é, eu achei lamentável, né? Ser cidadão italiano é um assunto sério, não é uma brincadeira ter no bolso o passaporte para fazer compras em Miami, disse o vice-premier. Mas, enfim, é um assunto importante, nós vamos focar ele mais vezes, mas é que o parlamento, a maioria é do governo, né, da Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra, não sei se é assim que se chama, né? Presidente do Conselho de Ministros, de qualquer maneira, vamos aguardar.